Oi, alunos do quinto ano da Escola São José. Hoje, vocês vão pegar o livro de matemática e vocês vão colocar na página 56. Nós vamos dar início ao conteúdo números fracionários, tá? Esse conteúdo ele é um pouco extenso, porque nós, no decorrer das aulas, vamos estudar operações com frações, a representação das frações, frações de número, representação decimal dessas frações. Não é um conteúdo difícil, porém, requer que nós prestemos bastante atenção, tá? Então, quando a gente fala em fração, muitas vezes nós vamos ler, por exemplo, uma bula de um remédio. Nós estamos assistindo ao repórter e diz assim, não, porque as parcelas, ou então o valor será fracionado. As doses, quando nós vamos ler uma bula de um remédio, as doses devem ser fracionadas de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, dependendo da posologia do remédio. Então, quando a gente fala fracionado, é repartido, dividido. Quando vocês gostam muito de pizza, acredito eu, quando vocês vão comer uma pizza, tem aquelas fatias, aquilo ali é pura matemática. Por quê? Aquilo ali são pedaços fracionados da pizza, tá? Então, vamos supor que uma pizza, ela venha 8, tem pizzas que vêm 8 pedaços. Então, se você comeu 2 pedaços de 8, do 8 que tem o total, então o quê? Os 8 pedaços, a pizza inteira, se ela tiver 8 pedaços, será o denominador da fração. Então, o número que fica embaixo vai ser o todo. Se você comeu 2 pedaços dessa pizza, então a fração será 2/8. Seu numerador vai ser 2, porque você tomou 2 partes daquela pizza. Então, nós temos aí formas de representação. Então, o numerador são as partes, né, que estão separadas. Daqui a pouco eu vou fazer aqui no quadro para vocês verem melhor. Numerador é o número que fica em cima, que é a fração. Ela possui 2 números. Tem um número em cima, um traço, e um número embaixo. Número de cima, quantas partes eu tomei do todo, que é o numerador. E o denominador é o meu todo, né? Quantas partes eu tenho ao todo, tá? Então, temos aí um exemplo de uma fração, 23/27. Você lê essa fração daí. 23 é o numerador, 27, denominador. Nós temos aí alguns tipos de frações. Então, vamos ver. Frações próprias. São aquelas frações em que o numerador é menor do que o denominador. Lembrando, o numerador, números de cima, eles são menores do que o denominador, que é o número de baixo. Frações impróprias são o contrário. Os numeradores são maiores do que os denominadores, que são os números de baixo. Então, vamos só ler para a gente ir absorvendo a questão. Como a gente lê essas frações aqui nas próprias. 3/5, primeira fração. Segunda fração, meio, tá, gente? Tem muita gente que confunde. Tem muita gente que diz 1/2, mas não é. É 1/2. Meio, metade, tá certo? 15/26 avos. Eu só uso o número ordinal quando o denominador é até 10. Então, quando a partir de 11, eu uso o nome normal do número 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim por diante. As frações impróprias são o contrário das próprias, né? O numerador é maior do que o denominador. Então, vamos ver como se lê essa primeira fração. 8/5. 13/6. 29/12. Tá? As frações aparentes são aquelas frações em que o numerador e o denominador eles podem ser igual e o numerador ele pode ser um número divisível pelo denominador. Ó, essa primeira fração, números iguais, 8/8. 6. 6 é o meu numerador. Pode ser divisível pelo numerador? Pelo denominador? Pode. Se eu tenho 6, eu posso dividir por 2. 10/5. 10
É possível dividir 10 por 5? É. Então, 10 por 5 vai dar 2. Caso eu fosse dividir as frações equivalentes, ela tem uma certa lógica. Se eu digo assim, eu boto uma fração em partes, vamos escrever algumas frações equivalentes. Vamos ver por quê? Aqui, ó, eu tenho as frações nesse quadrinho preto. 1/2, que é essa primeira fração, 2/4 e 4/8. Se você olhar, tem uma sequência lógica, porque os números aí eu fui multiplicando de 2 em 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu aumentei de 2 em 2. Quando eu vejo aqui embaixo, eu aumentei também de 2 em 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu usei a multiplicação por 2. Só para a gente observar aqui, ó, 1/2. Então, tem um desenho aqui. O 2 é o denominador, é o meu todo. Então, eu vou pegar uma figura e vou dividir por 2. Agora, por que só tem um lado pintado? Porque, ó, o numerador aqui, número 1, eu só tomei uma parte desse todo. Então, eu tenho a fração 1/2. 2/4. Eu tenho aqui, ó, o meu todo são quantas partes? Eu dividi essa circunferência em 4 partes, que é o meu todo. Mas eu só utilizei 2 partes, né? Eu só tomei 2 partes. Então, eu tenho aqui 2 números do quadrante pintado. 4/8, né? Quantas partes eu tenho ao todo? Eu tenho 8. Eu dividi esse círculo em 8 partes. Então, eu só pintei, né? Só utilizei 4 partes. Então, fração 4/8. 8 é o denominador. O número que está embaixo é o meu todo. Numerador é quantas partes desse todo eu tomei. Certo? E aqui a mesma coisa. Se você olhar a lógica, 2/3. Então, a próxima fração. 4/6, 6/9, 8/12. O que é que isso quer dizer? Parte de cima, eu fui crescendo de 2 em 2, né, no numerador. No denominador, eu fui acrescentando, fui crescendo de 3 em 3. Aqui, ó, nós temos outras frações também, tá? Então, essas frações aqui, ó, embaixo, eu fui aumentando de 3 em 3. Né? Eu fui diminuindo, se eu for fazer de trás para frente, ó, 24, 21, 18, 15. Eu fui diminuindo o meu denominador de 3 em 3. Tá? Então, agora, ó, eu tenho aí, ó, só para vocês, para a gente poder reforçar essa questão, tá? Se eu tenho aqui a fração 3 em cima por 2 embaixo, vou botar tudo 3, tá, gente? Só para... Então, ó, numerador é o número de cima, denominador. Tá? Então, se eu tenho 3 aqui e 2 aqui, qual é o nome dessa fração? 3 meios. Tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Nessa segunda fração, numerador, denominador. Que fração é essa? 3. Quando eu me refiro a 3, embaixo a palavra é terços. Então, 3 terços. Tá?
Vamos ver agora, conservando 3, né? Então aqui, ó. Vou botar aqui 4 e aqui 5. Que fração vai ser essa? 3, o quê? Quartos, quando eu me refiro ao número 4. Quando é o 5, 3 quintos. Certo? Aí agora, vou botar aqui, ó, 3. Quando eu tenho 6 como denominador, 3 sextos. 3 sétimos. 3 sétimos. Então, agora, vamos lá. 8 e o 9. 3 o quê? Quando é o 8? 3 oitavos. 3 oitavos. 3 nonos. Certo? Oitavos, nonos. O número de cima, o nome fica o mesmo. Ele não passa a ser número ordinal, tá? Então, ó, 3 décimos, 3 décimos. Passei de 10, o nome do número é normal e eu vou usar a palavra avos. Então, 3, 11 avos. Aí, se eu tivesse agora aqui, o 12, ó, como seria? 12, ó, 3 dozeavos, 3 13 avos também, tá? Deixa eu só escurecer aqui. 13 avos. Certo? Aí, 13, 14 avos, 15 avos e assim por diante. Agora, se nessa fração eu tivesse o número 100 e na outra eu tivesse o número 1000, será que seria 3 centavos e 3 mil avos? Não. 3 centésimos e 3 milésimos. Por quê? São frações decimais, tá? Então, agora vocês vão passar para a página 57, tá? Página 57. Primeiro, represente os números fracionários. Letra A. Ao todo, eu tenho, o desenho está dividido em 7 partes, não é isso? Quantas
Quantas partes desse todo está pintada? Estão pintadas 4 partes. Então, 4 sétimos. Letra B. Quantas partes eu tenho ao todo? Eu tenho 8 partes. Quantas partes desse todo foram tomadas? 5 partes. Então, ó, primeira fração, 4 sétimos, 5 oitavos. Letra C. Eu tenho quanto ao todo aí? Eu tenho 7 partes. Quantas partes desse todo foram tomadas, foram pintadas? 6 partes. Que fração é essa? 6 sétimos. Letra D. Eu tenho quanto aí ao todo? Eu tenho 8. Quantas partes desses 8, que foi o meu total, foi tomada? Uma parte. Então, eu tenho a fração 1 oitavo. Certo? Lembrando, tá, gente? Vocês vão pausando o vídeo, se não dá tempo de vocês acompanharem a correção. Segundo, é para você escrever as frações por extenso. Como assim? Você vai escrever em formato de palavras, né? E a fração é essa a primeira, tem o 7 em cima e 10 embaixo. 7 décimos. Letra B, eu tenho 2 em cima e tenho 100 embaixo. Vai ser o quê? 2 centésimos. Letra C, eu tenho 17 em cima e 100 embaixo. Então, vai ser 17 centésimos. Letra D, eu tenho 457 em cima e tenho 1000 embaixo. Então, vai ser o quê? 400 e 50 e 7 milésimos. Certo? Então, agora, nós vamos para o terceiro, da página 58. Então, nós temos que classificar as frações em própria, imprópria ou aparente. Primeira fração, 4/5. Ela é uma fração própria. Por quê? O numerador é menor do que o denominador. Então, ela é própria.
Letra B é o contrário. O numerador está maior do que o denominador. Então, ela é imprópria. Letra C, própria também. Letra D, 21 dividido, 21 sétimos. 21 eu posso dividir para 7, então é uma função, é uma fração aparente. Certo? Letra E. 4 dozeavos. O numerador está menor do que o denominador. Então, vai ser própria. Letra F. 9 terços. Eu posso dividir 9 por 3. Vai ser o quê? Aparente. E 25 quintos. Eu posso dividir 25 por 5. Vai ser aparente também. Certo? Então, eu vou só botar a página aqui, né? Página 58, tá? Faltou 8. Então, vamos passar para o quarto. Vamos ver o que tem. Em uma partida de futebol, 3/5 da torcida, que ocupava a capacidade máxima do estádio, torcia para um time. E outro jogo, 12/20 da capacidade máxima, torcia para o mesmo time. Qual foi o jogo de maior torcida para esse time? Então, vocês vão fazer dentro do quadro 3/5. Tudo isso aí, tá, gente? Dentro do quadro que vocês têm aí no livro, tá? Então, 4 vezes 3 é igual a quanto? A 12. 4 vezes 5 é igual a 20, tá? E você também tem outra forma de fazer. Vou botar aqui, tá? A outra forma. Mais para cá, pro lado. Vocês têm aí 12/20, não é isso? Então, você pode fazer 12 para dividir para 4, 20 para dividir para 4. Se eu tenho 12 e vou dividir para 4, tem um número que 4 vezes ele é igual a 12. Que número é esse? Número 3. 20 para dividir para 4. Eu tenho um número que 4 vezes ele vai dar 20. Que número é esse? Número 5. Tá? Aí embaixo a resposta. Deixa eu diminuir aqui, porque o espaço é pequeno. Então, embaixo tem... A pergunta final é: qual foi o jogo de maior torcida? Então, você vai colocar as duas frações
equivalem à mesma torcida. Nos jogos. Certo? Então, podemos apagar para ir para o quinto. Lembrando, pausem o vídeo quando forem fazendo a atividade, se não der tempo, ok? Quinto, todas as frações a seguir são impróprias, mas apenas uma delas é imprópria aparente. Marque-a. Então, vamos ver se ela é imprópria e aparente. O numerador tem que ser divisível pelo denominador. 5/4 seria? Não, porque eu não posso dividir 5 por 4. 9/4 também não, porque eu não posso dividir 9 para 4. 12 décimos também não. Por quê? Eu não posso dividir 12 para 10. 18 sextos seria? Sim. Porque eu posso dividir 18 por 6 e obter um resultado exato, tá? Esse sexto quesito, eu vou precisar de espaço. O sétimo vocês vão fazer em casa, mas esse sexto eu vou precisar de espaço aqui, tá, gente? Porque tem os desenhos. Então, ó. Tem assim, circule as imagens equivalentes às frações. Letra A, 2/3. Qual seria a imagem dessas imagens aí que equivaleria? Esse círculo tem quantas partes o primeiro? Tem 8 partes. O segundo círculo, 4 partes. E o último círculo tem 9 partes. Então, qual seria aí o desenho que estaria representando a fração equivalente? Seria o último desenho, tá? Então, ó, 9 partes, tá? Vou fazer assim, vou fazer de conta que está pintado, né? Porque no quadro fica ruim para pintar, tá? Essa é a letra A. Então, vocês vão circular essa figura. Na letra B, vocês têm aí um retângulo, né? E tem um triângulo. No primeiro retângulo, vocês têm 10 partes. É isso? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A professora não é boa desenhista não, viu? Então, 10 partes. E foram 6 pintados. Então, você vai circular essa imagem na letra B. Claro que no livro está muito melhor, né? O desenho. Mas, letra C, vocês têm aí um círculo representando um quarto. Então, tem aí 4 partes e uma pintada. Esse está muito fácil. Tem um quadrinho rosa, que está dividido em 9 partes e tem 3 pintadas. E tem um retângulo dividido em 8, que tem 4 pintados. Então, você vai circular a primeira imagem, né? Que é o círculo, tá? Esse sétimo, eu vou só
explicar para vocês poderem fazer em casa, tá? Quando for no dia da aula ao vivo, nós faremos a correção. Façam, não se estressem, tá certo? Se errar no dia, a gente corrige, não tem problema. Então, tem assim, escreva 5 frações equivalentes a. Vou só fazer a primeira. Vocês têm aí 2/8. Então, tem os traços, né? Então, vocês podem ir, ó. Um exemplo. 1/4. 4. 16avos. Você pode fazer. 6. 24avos. 8. 32avos. 10. 40avos. Ó, outra forma também, você pode ir contando de 8 em 8, embaixo, apenas do 8 em 8. E você pode ir contando de 2 em 2, tá? E no caso, você pode ir contando os múltiplos, 4, 6, 8, 10, tá? E assim por diante. 8, aí 16, 24, 32, 40, tá? 48. Como nós utilizamos tabuada em tudo que nós vamos fazer, então vou passar um vídeo para vocês, né? Que faz tempo que vocês não vê a tabuada, tá? Tabuada do 3, quem sabe, ótimo, né? Quem não sabe, acompanha, que ela é rimada, é fácil de decorar. Cantando e aprendendo, essa é a tabuada do 3. 3 vezes 0 é igual a 0, doce bom de caramelo. 3 vezes 1 é igual a 3, na Inglaterra se fala inglês. 3 vezes 2 é igual a 6, mando um beijo pra vocês. 3 vezes 3 é igual a 9, céu bonito hoje não chove. É igual a 12, na salada também tem couve. 3 vezes 5 é igual a 15, sob a terra as raízes. 3 vezes 6 é igual a 18, quem escreve com a esquerda é canhoto. 3 vezes 7 é 21, no oceano tem atum. 3 vezes 8 é 24, o carro anda sobre o asfalto. 3 vezes 9 é 27, faço a cesta no basquete. 3 vezes 10 é igual a 30, o pintor que usa tinta. Somos felizes, nós estamos contentes. Oi, amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo. Essa foi a tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Então, hoje nós ficamos por aqui, né? É importante porque a tabuada nós utilizamos para tudo que nós vamos fazer na matemática, certo? Então, até o nosso próximo encontro.